A Lei do Ventre Livre foi assinada no dia 28 de setembro de 1871. Agora, em 2021, 150 anos. E ela criou uma situação muito estranha, porque você tem uma pessoa inteirinha escravizada e só o ventre é que é livre. Ah, mas o fruto desse ventre também é livre, certo? Errado. Porque o Estado vai criar um outro estatuto civil e o fruto desse ventre vai ser o ingênuo. E se esse ingênuo quiser ter acesso à sua liberdade, ele vai ter que pagar por ela. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Quando falamos Lei do Ventre Livre, pensamos que ela está escrita da seguinte forma: a partir de agora, todas as crianças que nascerem e forem filhos de escravizadas estarão livres, certo? Errado. A Lei do Ventre Livre, ela previa a liberdade dos filhos de escravizadas a partir da sua assinatura, certo? Por isso, Lei do Ventre Livre. Mas, nos artigos 1º e 2º, ela regula essa liberdade. Até os 8 anos de idade, a criança vai ficar sob a responsabilidade do senhor. A partir dos 8 anos de idade, esse senhor tem duas opções. Ele pode entregar a criança ao Estado, mediante uma indenização, ou ele pode fazer uso do trabalho dessa criança até os 21 anos de idade, como uma forma de indenizar esse proprietário da escravizada, certo? Foi ainda criado um fundo de emancipação nas províncias, um pecúlio. Ficou proibida a separação de famílias escravas, incluindo cônjuges e filhos menores de 12 anos. Libertou os escravos que pertenciam ao Estado e os de usufruto da coroa. Mas uma outra coisa muito importante: determinou a elaboração de uma matrícula geral de todos os escravos do Império. E como estava o mundo neste momento? Os países da América Espanhola decretaram a abolição da escravidão entre 1820 e 1850. A década de 1860 foi particularmente complicada. Guerra de secessão nos Estados Unidos, vitória do Norte sobre o Sul, e sai de cena um dos maiores países escravocratas do período. Porto Rico conquistou sua independência em 1863. Industrialização na Inglaterra e uma forte pressão para a mudança da mão de obra de escravizada para livre. E o Brasil? Como é que o Brasil estava neste momento? O comando político do Brasil estava nas mãos de Dom Pedro II, que tinha o apoio de uma elite agrária produtora de café e que fazia uso da mão de obra dos escravizados. Ao mesmo tempo, a gente tem o darwinismo social de Herbert Spencer, que divide o mundo em raça superior e raça inferior. E ainda na década de 1860, o Brasil viveu a Guerra do Paraguai, que impulsionou o movimento abolicionista. E a situação de Dom Pedro II era extremamente complicada. Em termos internacionais, a gente tem uma forte pressão pela abolição e uma Inglaterra que está policiando o Oceano Atlântico e aprisionando navios negreiros. Internamente, a gente tem uma elite agrária enfurecida. Não é contrária à abolição da escravidão, mas quer uma indenização por sua propriedade. Ao mesmo tempo, a gente tem uma campanha abolicionista que está se fortalecendo cada vez mais. E a massa escravizada buscando múltiplos mecanismos para burlar e sair dessa situação terrivelmente opressora. Dom Pedro II tinha que fazer alguma coisa. Ou a situação poderia
em tornar. Essa lei, ela não está falando de liberdade, ela está falando de indenização. E a criança que nasce sob a vigência desta lei, ela entra na categoria dos ingênuos. E o seu trabalho será explorado tanto quanto de qualquer outro escravizado, até os 21 anos de idade. E se a gente leva em consideração que a média de vida dos escravizados era de 30 anos, então a liberdade de fato só virá não para a geração que nasceu na lei, mas para a geração seguinte. Esta lei, ela foi amplamente discutida no parlamento. Foram embates terríveis, mas em nenhum momento se levou em consideração a maternidade e muito menos a afetividade dessas mães para com seus filhos. Isso foi absolutamente ignorado. E tem mais, quando o Estado cria um fundo para comprar escravizados, essa era uma prática que eles já faziam. Era muito usual, junto à população escravizada, fazer uma poupança para comprar ou a sua alforria ou a alforria de um membro querido. E o que é que o Estado está fazendo? Está legislando sobre isso, decidindo que a partir de agora isso vai ser uma obrigatoriedade e que é o Estado quem vai decidir quem deve ou não deve ser alforriado. Existe um ditado que diz assim: se a sua vida está no limão, faça com ele uma limonada. Sem contar que quando mexem com a cria da gente, a gente vira fera. A lei não foi aceita de forma passiva. Houveram inúmeras queixas e as mulheres vêm a público e defendem o seu direito de criar os seus filhos, escravizadas ou não, o afeto materno existia e elas queriam esse direito. Fugiam carregando seus filhos. E dentro de um processo de urbanização, viver meio que escondido dentro de uma cidade não era tão difícil. De 26 anos de idade, altura mais que regular, não é muito retinta, tem beiços grossos, levou uma filha pardinha de 6 anos de idade, de nome Carolina. Anda calçada e bem vestida. Intitula-se livre e desconfia-se que trabalha em alguma costura ou acoitada em alguma casa ou cortiço. Foi vista no dia 20 na praia de Santa Luzia. Quem a apreender e levar à rua Conde D, número 20, será gratificado. Este anúncio tem uma série de coisas muito interessantes. Uma escravizada fugiu e levou a sua filha. Essa escravizada fugida, está bem vestida, está calçada, algo incomum para os escravizados. Calçados era coisa de gente livre. Tem mais, trabalha numa costura. Ela era costureira. E se ela está, se ela pode estar acoitada em um cortiço, isso nos mostra que a gente tem uma vida urbana. Elas buscam as autoridades para exigir o direito de criar os seus filhos. Chegaram inclusive a contratar advogados. E o Luiz Gama, vou deixar o card aqui para vocês conhecerem a história dele, ele foi um dos muitos que se propôs a defender estas mulheres. Estas mulheres que construíram o nosso país, que cuidou, limpou e amamentou o filho dessa elite, estava sendo proibida de cuidar do seu filho. Por isso que a possibilidade de defesa existia. E um advogado que quisesse de fato tratar de forma gratuita e defender essas mulheres, poderia sim conseguir para ela o direito de cuidar do seu filho. Existe um forte interesse do Estado em abolir a escravidão, porém com indenização aos proprietários dos escravizados. Ué, ao invés do explorado ser indenizado, quem vai receber indenização é o explorador? Esta era a intenção do Estado.
E para isso foi criado aquele fundo que compraria as alforrias dentro de todo um critério. Só que o que acontece? Este fundo, ele vai ter o apoio do movimento abolicionista, que já tinha um processo de angariar fundos para comprar alforria. E vai contar com o apoio e a participação de grandes representantes que tinham influência. E na prática, este fundo vai impulsionar o movimento abolicionista. Essa lei é extremamente importante para a compreensão do Brasil no século XIX. Em primeiro lugar, a gente tem que perceber a existência deste grupo populacional no campo da liberdade, do capital e do trabalho. E do trabalho urbano, não apenas o agrícola. Além disso, a gente consegue perceber que não apenas existiam famílias de escravizados, mas que nesse momento existe um reconhecimento do Estado sobre essas famílias. Porque a legislação das alforrias, ela se dava a partir destas famílias, trabalhando suas prioridades. E o mais importante, que a reação à opressão, ela sempre existe. Quando o Estado impede a reação organizada, a população reage de outras formas, por outros mecanismos e a partir de subterfúgios. Até o nosso próximo vídeo.